Meus amigos, fim de jogo lá em Las Vegas. O Raiders perdeu pro Jacksonville Jaguars, 30 pro Jaguars, 29 pro Raiders. E o Raiders perdeu pro Jaguars. Não dá muito pra falar que o Jaguars venceu esse jogo, não. Vou te falar que o primeiro tempo ali da partida foi tão feio, cara. Foi um negócio tão ofensivo aos olhos que eu assisti o resto do jogo assim, pouco emotivo, sabe? Eu não tava ali de pé ali ou sentado pra frente no sofá ali esperando, torcendo, eu tava só anestesiado, falando, cara, que coisa horrorosa que eu acabei de assistir. Por sorte o segundo tempo melhorou, se não tecnicamente, pelo menos no sentido de competitividade, né? Mas enfim, o que importa é a vitória e vamos às minúcias do jogo aqui. Não vou ficar detalhando muito também, porque eu não acho que é um jogo que tem tantas complexidades relevantes para serem analisadas, né? Acredito que seja isso. Eu esperava uma partida mais tranquila, vou ser bem sincero, porque o Jaguars vem se mostrando uma equipe mais bem treinada em relação ao que se esperava antes dessa temporada. Vem se mostrando uma equipe bem treinada, bem ajustada também. E o Raiders é uma franquia em processo de tank, dá pra falar isso. O Pete Carroll ali até consegue dar uma certa competitividade por baixo, né? Porque o Pete Carroll já faz um tempo que não faz um trabalho competitivo de fato na NFL. Mas, enfim, achei que fosse um jogo mais tranquilo, mas não foi, não foi. O Jaguars não foi bem nessa partida. Se a gente for destrinchar aí, pô, a equipe do Jaguars, o jogo terrestre não funciona de novo, não consegue funcionar de novo. Não, ao contrário, eu vou começar pela defesa, que eu não vou ressaltar muito ponto na defesa. Os meus parabéns para o Montarik Brown aí, que fez uma belíssima interceptação em cima do Jimmy Smith. Mas de resto, um jogo ruim, um jogo para esquecer da defesa. Apesar de no primeiro tempo ali ter conseguido segurar o Raiders, depois pô, tomou um baile do Brock Bowers. O Brock Bowers, 130 jardas, quase 130 jardas. Deixa eu ver quantos touchdowns ele teve. Foram 3 dele? 3 dele. 3 touchdowns do Brock Bowers. E aí, mas é o Brock Bowers, beleza. Mas o meu ponto é que todo recebedor, e aí entenda tight end e wide receiver também, todo cara que recebe as bolas de futebol americano, todo cara acima da média, cara que tem um nível bom, ele deita absurdos na defesa do Jaguars. Tem aquela estatística no Fantasy lá que é defesa contra recebedor, defesa contra tight end. Tem que pôr a estatística defesa contra jogador bom pro Jaguars. É terrível, tenebroso. Jamar Chase já deitou, Davante Adams já deitou também. Quem mais já deitou aí? Tem gente, muita gente que já deitou. Se o cara for acima da média, ele deixa claro como o jogo aéreo dessa equipe é triste, cara. É triste defendendo. E o que eu posso falar? Não sei se vai ser resolvido nessa temporada. Bem sincero, acho que faltam peças também. Começa a acreditar que faltam peças para o Jaguars. Na verdade já era um fato, né, que faltavam peças. Parecia que ia melhorar. Acho que não. Acho que não sei se eu vou ver uma melhora não. Se houver uma melhora, vai ser mérito grande do Campanile aí. Porque é difícil, cara. O Greg Nilsson tomou um baile hoje também, que acabou de chegar, né? Foi recém-trocado. Enfim, jogo ruim da defesa. Também não conseguiu pressionar muito o Giannis Smith, não conseguiu incomodar ele o suficiente. Giannis Smith, pô, bom jogo, cara. Apesar da pataquada no lance final ali na conversão de 2 pontos. Bom jogo. 4 touchdowns, uma interceptação, entendeu? Tomou 4 TD do Giannis Smith, cara. Então, é isso aí, não é uma boa defesa, não é uma boa defesa. É zero confiável, essa é a verdade. Apesar de ter começado roubando bem a bola, não é uma boa defesa. É isso que dá pra dizer, apesar de ter alguns playmakers aí. Indo pro lado ofensivo da bola, cara, o jogo terrestre mais uma vez não funcionou. Quer dizer, funcionou mais pro fim do jogo ali, a partir do segundo tempo, mais ou menos. Mas principalmente no último quarto, o jogo terrestre começou a funcionar um pouco mais. Etienne, Tutem funcionando bem também. Mas muito irregular, muito irregular. O time não conseguiu estabelecer o ritmo, nem pelo jogo aéreo, muito menos pelo jogo aéreo, mas também nem pelo jogo terrestre também. Não conseguiu estabelecer o ritmo, linha ofensiva não consegue gerar espaço para os corredores, protegeu melhor o Trevor Lawrence. Achei que muito se deve ao Trevor Lawrence estar um pouco mais responsável em boa parte do tempo com a bola. Mas ainda assim, sabe, um ataque difícil, um ataque sempre engasgado. Primeiro drive é sempre um 3 and out ou um pouquinho mais que isso e um punch, entendeu? Então o time não conseguiu impor seu ritmo. O jogo aéreo também, cara, é difícil, vou ser bem sincero, é difícil. Muitos drops, mais uma vez muitos drops. A gente vai pro corpo de recebedores hoje com Brian Thomas Jr.,
De'Ami Brown e Parker Washington. É muito fraco, cara. É muito fraco. E o Travis Hunter é um 2 em 1, né? Independente se tá o Travis Hunter jogando ou não. Ainda assim é um corpo de recebedores fraco. Vai ter que ser endereçado algo aí na pós-temporada, seja via draft, seja pegar um cara um pouco mais sólido aí, porque é um corpo de recebedores fraco. De'Ami Brown dropou bola hoje, Parker Washington também dropou bola hoje. Hunter Long teve um drop ridículo, cara, numa boa chamada ali, uma jogada de passe rápido, mais ou menos um screen ali pro Hunter Long, e poderia ter sido um touchdown, e ele dropa, sabe, de maneira triste, então é um corpo de recebedores pouquíssimo confiável. E Trevor Lawrence, cara, Trevor Lawrence, assim, achei que foi mais responsável na questão da pressão, soube ler um pouco melhor a pressão, ainda não se livra da bola de jogar lá fora, mas senti que teve um release mais rápido hoje, mas ainda assim, cara, é sem condição a inconstância que ele apresenta, sabe? Aquela interceptação dele é um negócio lamentável, o jogo poderia ter sido outro, um drive belíssimo, um drive bem feito ali, sabe? Começo de jogo ainda, chegou na red zone, você não pode ser responsável daquele jeito, você não pode se portar no pocket daquele jeito, cara. Não pode de jeito nenhum, não tinha janela, sabe? Ele joga a bola na mão do defensor, cara, um negócio ridículo, ridículo, ridículo. É isso que eu falo, é coisa de calouro, cara, coisa de calouro. O moleque tá no 5º ano da liga já, sabe? Não pode, isso aí não pode acontecer, cara. Não pode acontecer. Faz excelentes jogadas, mas é extremamente regular, muito mais que aceitável. Muito mais que aceitável, cara. Tem que ser duro um pouco, sabe? Quem que é mais quarterback hoje? É Gene Smith ou é Trevor Lawrence? Trevor Lawrence tá abaixo da linha de Geno, cara. Ele não consegue fazer um jogo de 4 touchdowns assim, entendeu? Beleza, ele não faz merdas que o Geno Smith faz. Beleza, o Geno Smith às vezes espalha farofa forte. Não que o Trevor Lawrence não espalha, mas o Gene Smith às vezes faz com força isso aí, entendeu? Certo, ele acha a bola que o Gene Smith não acharia? Beleza, cara, mas o Gene Smith tem mais consciência que o Trevor Lawrence, cara. Às vezes o Trevor Lawrence tem uns apagões, sabe? Ele tá abaixo da linha de Geno, não tem o que falar, cara. Não tem o que falar, eu falei tanto aqui, divaguei tanto sobre o Daniel Jones estar na conferência. Pô, você vai ter um mano a mano contra o Colts, você tem que ser melhor que o Daniel Jones, tem que ser uma competição individual pro Trevor Lawrence. Não é. Hoje o o Daniel Jones tá anos de consciência do que o Trevor Lawrence. Essa é a realidade, vê o jogo do Colts, cara. O cara tá cuidando bem da bola, o cara tá achando alvos em profundidade, entendeu? E não tô falando que... Tô tirando o Daniel Jones pra nada, eu tô falando assim que era um cara que era aparentemente perdido e ressuscitou, jogando bem, de maneira imponente. O Trevor Lawrence não tem postura de pocket, cara, um negócio impressionante. Ao mesmo tempo que ele conseguiu ir bem em outras partes do drive, mas ele também é responsável por esse ataque engasgado. E aquela responsabilidade aí não pode acontecer, cara. Isso aí mina o time, sabe? Beleza, tem drops nos corpos de recebedores também, tem pressão que chega ali. Hoje ele foi menos pressionado, dado os últimos 2, 3 jogos aí que eram desastrosas, as pressões que ele sofria. Mas ainda assim, cara, não tem condição, de verdade. Bizarro. Torço pra que melhore, sabe? É bizarro, não pode aquilo ali acontecer, não pode ser responsável daquele jeito. 5º ano de liga, irmão. É de passar raiva. Você que é torcedor do Jaguars aí, tem que passar raiva junto comigo, cara. E, pô, Trevor Lawrence, assim, eu sou um cara que acompanha o Trevor Lawrence desde o high school. Conheci ele no high school como prospecto 5 estrelas, entendeu? Acompanhei a trajetória dele em Clemson. Então eu falo de um cara que botei muita fé nele antes de saber que ele seria uma possibilidade de chegar em Jacksonville, entende? Mas assim, é uma recusa atacando em profundidade. Beleza, as rotas podem não ser bem desenvolvidas, mas as bolas que ele tenta encaixar em profundidade, há espaço, cara. Há janela para um quarterback acima da média. Há janela para um quarterback bom de bola. E ele é uma recusa em profundidade. Impressionante como não consegue atacar em profundidade. Aquela bola que é no detalhe, claro, é no detalhe. Mas é o que separa um quarterback bom de um quarterback mediano, abaixo da média, entendeu? E o Trevor Lawrence não é um quarterback bom hoje. Essa é a realidade. É uma recusa atacando em profundidade. Gente, é o Las Vegas Raiders, cara. Uma equipe que não vem pra temporada, entendeu? Eu tenho que cobrar de que eu espero algo. Nunca fiz esse tipo de cobrança. O Gardner Minshew em off aqui. Mas é uma recusa em profundidade. Impressionante. Eu espero que acerte. Eu torço pra que acerte. Eu boto fé no trabalho do Liam Cohen. Mas é difícil, cara, conviver com essa inconsistência. Hoje é muito demérito do Raiders também. Aquela última campanha ali era pra virar, sabe? O Geno Smith viajou naquela bola na mão do nosso jogador de linha defensiva ali. Era pro time ter perdido de maneira amarga esse jogo. Esse placar de tiroteio 30-29 engana muito o que foi o jogo, cara. Jogo nivelado por baixo tecnicamente, essa aqui é a realidade. 2 outros pontos que eu vou trazer aqui
a campanha da prorrogação, finalmente uma campanha bem chamada, muito bem desenvolvida. Achei que o William Cole bateu muita cabeça nas chamadas de ataque hoje também, muitas vezes, de maneira consistente, né? O problema dessa equipe é a consistência. Mas achei que a campanha da prorrogação foi, pô, colocar os pés no chão e trabalhar as coisas de maneira correta ali, muito bem desenvolvida, alternando passes e corridas ali, a corrida entrava, Tulten, Etienne, conseguindo jardas após o contato. Então isso foi muito bem. Outra coisa que eu gostei bastante, snaps em wildcat, snap direto pro running back. Pô, muito bom isso, cara. Tem que acontecer mais vezes porque é uma alternativa. Teve um momento ali que exagerou, que fez 2 em sequência, acabou ficando óbvio. Mas eu acho interessante, Gosto de ver coisas criativas, esse time tem que ser criativo. Teve até uma jogada ali que eu acho que o Lawrence passa pro Etienne, o Etienne devolve pro Lawrence, o Lawrence tenta achar em profundidade. Quase que deu uma cagada naquela jogada ali. De qualquer modo, é isso. Tem que incrementar, tem que tentar ser criativo pra dar um respiro, cara. Pra aparecer a oportunidade para esses playmakers surgirem aí, pro Trevor Lawrence evoluir depois desse período de jogos engasgados, entendeu? E acho que é isso. É um jogo que vale muito mais a vitória do que a atuação. Mas muito mais mesmo. E, cara, Jacksonville é isso. Jacksonville é isso. É um time inconstante. É um time que a gente sabe que pega um Raiders aí, quase perde num jogo em que o Raiders também não vai bem. E compete com o Chiefs. Vence um Chiefs, entendeu? Mas perde pro Jake Browning. Aí vira um tiroteio contra o Sam Darnold. É uma inconstância tremenda, cara. Torcer pra esse time entrar nos eixos logo. Deixa eu ver contra quem que é o próximo jogo, que eu nem parei pra ver o calendário hoje certinho, porque esse jogo roubou a felicidade. É contra o Texans, lá em Houston. Jogo tenso, né, cara? Jogo tenso, rival de divisão. E uma vitória separa a gente, é isso? Quase uma vitória, não é uma vitória separa a gente, é praticamente como se fosse, né? Um jogo de diferença entre os dois. Vitória importante também porque o Colts perdeu, né? O Colts perdeu, foi amassado pelos Steelers. Uma baita performance dos Steelers, de passagem. Não é demérito de Indianápolis, ao meu ver. Mas é um jogo importante, cara. Um jogo importante com o Texans, rival de divisão. Quem sabe aí... A gente tá brigando pro wildcard, mas quem sabe não dá pra sonhar com uma AFC South. Mas hoje é muito distante. Muita distância. A consistência de Daniel Jones e Indianapolis Colts é anos-luz da consistência de Trevor Lawrence e Jacksonville Jaguars. Isso é a realidade hoje. Hoje é impensável uma AFC South, mas é trabalhar para que em algum momento dessa temporada seja pensável. Vai ser? Não sei. O próximo jogo vai ser muito chave, cara. Até mais, deixe seu comentário, deixa o like se você gostou e dá um salve aí, fala qual que foi a sua análise, se eu tô viajando, se eu não tô viajando, o que você achou dessa partida. Duval.